uma etapa muito importante: a missão. Qual é a missão que eu quero deixar com esse livro? Qual é o legado que eu quero deixar com esse livro? Qual é a marca que vai ficar deixada, que vai ficar registrada na vida dos meus leitores, para que eles saiam transformados desse livro? Sempre que você for escrever um livro, você precisa deixar algo marcado na vida das pessoas. As pessoas precisam sair transformadas, as pessoas precisam virar advogados de marca do seu livro. Então, qual é a missão que você quer com o seu livro? O que define a missão é quando você deixa de escrever para você, quando você deixa de escrever como uma forma de passatempo e começa a compartilhar o seu conhecimento para os seus leitores. Quando você define que esse sonho não é mais seu, ele passa a ser não mais somente seu, e sim da sociedade. Você vai transformar uma sociedade. Esse livro vai cair na mão de muitas pessoas e muitas pessoas podem ser transformadas com a história que você vai passar. Lembre-se, a missão deixa de ser um passatempo e começa a transformar e impactar vidas, tá bom? É o momento em que você torna o seu sonho em uma realização. Missão seria basicamente isso. E por que você deve fazer dessa forma? Porque você entende que não faz mais sentido você estar calado. Não faz mais sentido você não compartilhar a sua história de vida. Não faz mais sentido você não compartilhar o seu conhecimento. Então, como eu devo escrever é uma das perguntas que você deve fazer. O que esse livro pretende realizar na vida das pessoas e o que eu quero atingir com esse livro. Qual é o legado que eu quero deixar com esse livro? Eu sempre digo, quando você escreve um livro, e eu já escrevi todos esses livros aqui, eu vou falar um pouquinho daqui a pouco do movimento Ativando Escritores, mas todos esses livros aqui, eles não foram escritos só por mim. Foram escritos por mim e por mais 110 escritores. 2022 foi um ano muito importante para a minha vida. Foi um ano em que eu entendi que não fazia mais sentido somente eu estar escrevendo livros. Foi um ano em que eu entendi que o meu propósito era ativar 10 mil escritores e se tornarem escritores das suas próprias vidas. E sabe por quê? Porque quando você escreve, você deixa 3 pilares. O primeiro, você se autocura. Dos 110 escritores que escreveram os capítulos dos livros, muitos deles vieram e falaram assim: nossa, Jefferson, eu saí disso aqui transformado. E eu achava que eu estava curado daquele momento, daquela superação que eu passei, e eu só entendi agora por que eu deveria compartilhar essa mensagem. Lembre-se, a mensagem ela tem que ser maior do que o mensageiro. Muitas vezes a gente quer dizer assim: eu venci o processo de depressão, eu me desafiei a fazer novos projetos de vida. Mas não é você. Você é um instrumento usado por Deus para compartilhar e impactar outras vidas. Quando você entende isso, você está debaixo do seu propósito. Quando você entende isso, quando você está debaixo do seu propósito, você se autocura. Quando você se autocura, você transforma e impacta outras vidas, que é o segundo pilar. E por fim, tão importante quanto os 2 primeiros, é que você deixa legado. A única certeza que nós temos é que um dia nós não estaremos mais nesse plano. E eu sempre me pergunto, e essa motivação ela tem que ser diária, na sua vida, na minha vida, na vida das pessoas que você vai impactar. O que eu quero deixar quando eu não estiver mais aqui? Qual é a frase? Como é que eu quero ser lembrado quando eu não estiver mais aqui? Qual o legado que eu quero deixar aqui? E você escrevendo um livro, você falando de um processo de superação, de um método, de um conhecimento que você veio, transformou vidas, que você impactou vidas. Por que mais importante que isso? Deixar legado é você deixar a sua vida ser contada por você quando você não estiver mais aqui daqui 80, 100 anos, daqui 60, 80, 100 anos. Imagine. É claro que quando você é pai, como eu sou pai do João Pedro, sou pai da Amanda, sou casado com a Gisele, é óbvio que eu já deixei meu legado. Só que os meus filhos vão lembrar muito mais de mim quando eles lerem um livro que eu deixei escrito
vão saber falar muito mais de mim quando eu deixar um livro escrito. Ou as pessoas vão lembrar muito mais de mim por eu ter deixado algo escrito, por eu ter deixado algo que transformou vidas. É óbvio que meus filhos vão falar sobre mim, só que depois os meus netos vão falar sobre mim, e sabe aquela questão de telefone sem fio? O filho sabe um pouco da história, o neto sabe um pouquinho da história, o bisneto vai saber um pouquinho, e à medida que as gerações vão passando, a sua história ela vai ficando mais sucinta. Agora, quando você escreve um livro, é você deixando o seu legado, é você contando a sua história quando você não estiver mais aqui.